No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. No Brasil, 125 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Hoje vamos falar sobre segurança alimentar. Participam a Lúcia Dias da Silva Guerra, professora e doutora em ciências pelo Programa de Nutrição e Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com atuação em segurança alimentar e nutricional. O Lucas William Mendes, professor e pesquisador no Centro de Energia Nuclear de Agricultura da Universidade de São Paulo, com pesquisas focadas no estudo de comunidades microbianas em solos de diferentes biomas brasileiros. Bom dia, Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel, obrigada. Bom dia, Lucas. Bom dia, Joel, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar. A co-apresentação do programa é de Franca Valverde, que também terá os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Mônica Grady, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Lúcia, bom dia, Lucas, e bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. Franklin, os destaques da semana corrida, tivemos no último fim de semana uma corrida, né? Primeiro debate exatamente, o primeiro debate, né, de um pool de emissoras, né, tendo à frente a Rede Band, né? E antes de começar a falar sobre os destaques, esses destaques, eu queria só reforçar sobre o programa de hoje, né? Nós estamos falando sobre o objetivo número 2, né, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que trata claramente de fome zero e agricultura sustentável, sobre acabar com a fome, claro, né, e alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição, além de promover a agricultura sustentável, né? Esse é o ODS 2, que é fundamental, e que também, acrescentando, né, que o ODS, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, né, eles fazem parte da Agenda 2030, por um pacto global e um mundo mais justo e sustentável da ONU, né? Então, acho que isso é importante, eles fazem parte dessa plataforma da ONU por um mundo mais justo e sustentável. E o destaque foi muito importante, Franklin. Perfeito. E o que eu quero dizer também, o que está bombando, ainda continua sendo repercutido nas redes sociais, né? A fala do presidente Bolsonaro na semana passada, né? Quer dizer, foi, digamos, a reprise de uma live que ele fez lá para trás, mas que está repercutindo agora na campanha política, a frase que ele falou, que ele visitou lá um acampamento de venezuelanos, né, de refugiados venezuelanos, que pintou um clima com menininhas de 13, 14 anos. Tá tudo bem, não dá para se dizer, né, não há provas aqui que Bolsonaro é pedófilo, como estão dizendo nas redes sociais e tal. Não dá, isso não vamos exagerar. Mas a fala dele, sim, é uma fala que abre espaço para a pedofilia, e isso é inadmissível na voz de um presidente da República. De ninguém, mas de um presidente da República mais ainda, porque ele é uma pessoa que tem uma caixa de ressonância muito grande na sociedade, representa o Estado brasileiro e não pode dizer uma coisa dessas, né? Isso é um absurdo. Um dos tantos absurdos que ele fala, né, nos seus discursos é questão de gênero, questão racial, enfim, tantas outras questões que o Bolsonaro, às vezes, atropela a fala. Isso é inadmissível, né? Na voz do presidente da República, isso não pode ser dito de ninguém, mas dele menos ainda. Não se espera que uma pessoa que ocupa o cargo que ele ocupa fale uma barbaridade dessas, que pintou um clima com meninos de 2, 3 anos, que, aliás, né, estavam todas lá arrumadinhas, né, nas palavras dele, arrumadinhas, quando, na verdade, elas estavam aprendendo um novo ofício, uma profissão. Já nem deveria, né, com 14, 13 anos, já não tá só estudando. Mas, enfim, elas estavam aprendendo a maquiagem, a se maquiar, por quê? Para poder trabalhar, para poder ajudar a família que é refugiada, que tem dificuldades aqui no Brasil, né, que já tiveram que sair do país de origem e vieram para cá encontrar um apoio, né, tá aprendendo uma profissão, e aí o presidente disse que elas estavam arrumadinhas, né, insinuando que estariam garotas de programa. E não eram, elas estavam simplesmente aprendendo uma nova profissão, Joel. Vivemos uma situação muito difícil com essa campanha eleitoral, né?
não só no Brasil. É verdade, é verdade. Um profundo retrocesso no país. Agora sim, vamos falar em segurança alimentar com os nossos dois convidados. Lúcia, dia 16 foi o Dia Mundial da Alimentação, mas com 125 milhões de pessoas em segurança alimentar, não há motivos para comemorar. No Brasil de Bolsonaro, então, não temos absolutamente nada para comemorar, não é? Esse fato que o Franklin, acho que muito bem destaca e que repercutiu no final de semana, demonstra a natureza do Estado neofascista que estamos sim vivendo e temos evidências e práticas, né, neofascistizantes sim, que esse governo tem tomado, inclusive não só nas suas falas que detalham muito bem, né, sinais de pedofilia, mas também as suas falas ao longo, desde 2019, quando entrou no governo brasileiro, que nega a fome, né? As suas falas, de fato, da inexistência, né, de fome no Brasil, e isso foi se agudizando com o passar, né, dos anos, e atualmente temos aí mais de 58% da população brasileira em situação de insegurança alimentar e nutricional, não é? Dados do segundo Vigisan, que é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, realizado pela rede Pensan, né, que é a Rede Brasileira de Pesquisadores em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional de 2022, mostram, né, que 33,1% de pessoas não têm o que comer no Brasil, não é? Somado aos direitos sociais que estão aí em desmonte desde o primeiro dia de governo do Jair Bolsonaro, que por meio da sua emenda constitucional 87, né, o seu primeiro ato constitucional foi, de fato, extinguir, não é, uma garantia fundamental para os brasileiros, que era a garantia de participação no Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, esses 33,1 milhões, né, de pessoas que não têm o que comer no Brasil em 2022 é o resultado de uma sequência, não é, de desmonte das políticas públicas que o atual governo tem feito desde o seu primeiro dia de mandato, não é? Violando o direito humano à alimentação adequada para a população brasileira, mas não só o direito humano à alimentação adequada, né? Os direitos sociais, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à cultura e o lazer. Então, as suas características, né, de governar para uma minoria e não governar para a maioria, de fato, eu diria, aterrorizante, assim, porque não só a situação de fome nos assola, mas a situação de vida, né, da população brasileira, as condições de vida estão péssimas, né, para a sua sobrevivência. Não temos saúde. Uma realidade muito difícil, né? Eu queria te ouvir, Lucas, a partir dos dados que a Lúcia apresentou, como é que o que explica esses dados, né? O que revelam esses dados? Joel, é complicado quando a gente fala de segurança alimentar. Existem vários setores ligados à segurança alimentar, desde a produção de alimentos, o armazenamento de alimentos, a cadeia de distribuição desses alimentos, o descarte desses alimentos. E uma pergunta que pode ter surgido aí do ouvinte mas o que um professor aí que trabalha com micro-organismo do solo tem a ver com isso, né? Com segurança alimentar, né? Então, a Lúcia já falou dos desafios ali que a gente precisa alimentar o povo, e a gente está vivendo numa época em que o crescimento populacional ainda está acelerado. Estima-se que até 2050 a gente atinja quase 10 bilhões de pessoas. Então, imagina esse aumento populacional, isso começa a intensificar o uso dos recursos naturais e começa a intensificar as mudanças climáticas. Isso leva a períodos de seca, erosão do solo, aparecimento de doenças, e tudo isso está vinculado à produção de alimento, porque a base da produção de alimento é o solo. Então, a gente necessita do solo, da saúde do solo, da saúde do ambiente, para que a gente produza alimento. Então, enquanto a gente fala também lá na frente de como distribuir bem esse alimento, a gente tem que pensar também em como a gente pode produzir mais alimento para alimentar essa população crescente
de forma que a gente não degrade mais ainda o meio ambiente. Então, o desafio dessa era moderna de crescimento populacional, mudanças climáticas, que vai trazer seca, erosão, é tentar aumentar essa produção de alimento de forma sustentável. Isso também parte para a parte da segurança alimentar. Mas, produzir mais tempo, com qualidade. Pode falar. Lucas, o Brasil é um dos 10 países que mais desperdiça alimento no mundo. Exato, exato. Isso é uma outra ponta da segurança alimentar que deve ser levada em consideração. Então, da mesma forma que a gente consegue aumentar a nossa produção, a gente tem que saber usar melhor aquilo que é produzido para que a gente não tenha desperdício, tanto na parte final de cadeia do consumidor, até mesmo no descarte desses alimentos, que pode prejudicar também o meio ambiente, né? De acordo com o último inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, somente 4 em 10 famílias brasileiras têm acesso à plena alimentação, Lúcia. Bom, a fome nunca deixou de existir, então a escassez de alimentos e todas as doenças relacionadas, não é, à alimentação e nutrição, ela nunca deixou de existir. É claro que no cenário atual nós estamos numa sindemia, né, global, vai dizer alguns documentos de organismos internacionais, porque coexiste, não é? Doenças relacionadas à escassez, no caso a desnutrição e hipovitaminoses, mas também doenças relacionadas ao excesso do consumo de alimentos, o sobrepeso, a obesidade, não é? Mas o fato é que a fome ela nunca deixou de existir, não erradicamos, né? Enquanto sociedade global, não conseguimos. Talvez essa seja um dos desafios, né, da nossa geração, como o Lucas trouxe muito bem. A população vai continuar crescendo, temos uma preocupação da produção de alimentos, mas a fome nos assola, né, desde muito tempo, desde Josué de Cássia. Vamos trazer um marco histórico, né? Década de 30, 40, autor do livro A Geografia da Fome. Exatamente, né? Então a fome nos assola, não conseguimos, enquanto sociedade, né, global contemporânea, erradicar a fome. Acho que é uma das metas, de fato, que os ODS têm, né? A Agenda 2030 nos chama a atenção para isso, mas também a própria FAO, ela estima para 2030 que 670 milhões de pessoas, ou seja, 8% da população mundial, continuarão, né, nessa situação de fome. Então, projeções para 2030, né, ainda nos sinaliza esse desafio que possa ser cumprido, né? Sobretudo pelo relatório Luz, né, divulgado há alguns meses aí, mostra que o Brasil ainda não conseguiu cumprir nenhum dos 17 objetivos da Agenda 2030. Ô Lucas, você tem uma pesquisa ligada à agricultura sustentável, né? Por que existe tanta resistência em relação à agricultura sustentável no país? Sobretudo pelo capital. Porque não tem como negar que grande parte do ganho no Brasil e do PIB do Brasil está relacionado à agricultura. E produzir cada vez mais e vender cada vez mais é algo muito importante economicamente, só que a gente tem que começar a dar um passo atrás para pensar se isso é sustentável, a forma que nós estamos produzindo esses alimentos no Brasil. Então, o que as minhas pesquisas têm mostrado? Então, por que eu olho? Eu olho para a comunidade microbiana do solo. A gente chama de microbioma, que é o quê? É todos os micro-organismos de um determinado ambiente, do solo, por exemplo, bactérias, fungos, arqueias. Agora, por que isso é importante? O que isso tem a ver com agricultura, com produção de alimento? Só para ter uma ideia, Joel e Franklin, a gente tem mais micro-organismos, células de micro-organismos do nosso corpo do que células humanas. Então, a gente chama isso de holobionte. Então, a gente tem mais célula de bactéria que está vivendo na superfície do nosso corpo, dentro do nosso corpo, do que célula humana. Chega a ser 10 vezes mais. Se é tão abundante assim, eles desempenham uma função fundamental para a saúde humana. Só que, da mesma forma, uma planta tem mais células de bactérias nela do que células de planta. E 1 grama de solo chega a ter 1 bilhão de células microbianas. Então, o que a gente está descobrindo cada vez mais com essas pesquisas? Que a saúde do solo não pode ser mais desvinculada da química e da física do solo. Hoje são 3 fatores, a química, a física e a biologia do solo. Por quê? Porque esses micro-organismos que estão no solo, eles ajudam as plantas a obter nutrientes, ajudam o crescimento dessas plantas e ajudam a proteção contra doenças.
Então, conforme a gente vai manipulando o solo, usando uma agricultura extensiva e intensiva, a gente pode degradar essa biodiversidade natural do solo e isso diminui a produção e produzir com menos qualidade. Vou citar um exemplo rápido aqui, fácil, clássico. Nos anos 60, a Embrapa desenvolveu uma cultivar de soja que fixa nitrogênio. Então, todas as plantas precisam de nitrogênio para crescer. Isso é inegável. Então, quando a gente tem que fazer agricultura, a gente coloca nitrogênio, fósforo e potássio. 70% da nossa atmosfera é de nitrogênio, só que as plantas não conseguem captar esse nitrogênio para crescer. Ela precisa pegar em outra forma que está no solo, que é amônio, nitrito e nitrato. E quem faz exclusivamente essa conversão do nitrogênio atmosférico em amônio, nitrito e nitrato do solo são micro-organismos. Então, se a gente faz de alguma forma, manipula o solo, degrada o solo, usa químicos e começa a acabar com essa população de bactérias benéficas que fixam nitrogênio, a gente precisa colocar nitrogênio artificial cada vez mais, comprar fertilizantes nitrogenados. O exemplo da Embrapa, desenvolveu uma cultura de soja que tem uma associação com bactérias que formam nódulos, um monte de bolinha na raiz. Isso faz com que essas bactérias vivam ali na raiz dessa soja e essas bactérias pegam o nitrogênio e fixem e disponibilizam para a planta. Num cálculo de 2013, feito pela Embrapa, hoje praticamente a gente usa muito pouco nitrogênio em soja, a gente consegue economizar cerca de 13 bilhões de dólares anuais na agricultura brasileira por causa dessa tecnologia. Muito bem, nós perdemos o contato com o Lucas. Está com dificuldade na nossa ligação com ele. Eu vou pedir que a produção ajude o Lucas a restabelecer o contato com a gente. E agora eu vou chamar a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem "Reduzir desperdício de alimentos é essencial para combater a fome no mundo". A Mônica Greller, de Nova York, tem as informações. Todos os dias no mundo são desperdiçadas ou perdidas toneladas e toneladas de alimentos apropriados para o consumo. Estima-se que 17% de toda a produção global de comida são desperdiçados e, em sua maior parte, dentro de casa. Locais que servem comida, como restaurantes, por exemplo, totalizam 5% desse desperdício e 2% ocorrem na venda dos alimentos no varejo. A perda de alimentos e comida sendo jogada fora contrastam com um mundo onde, desde 2014, o número de pessoas que passam fome tem aumentado. Nesse Dia Internacional para a Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos, a ONU tem um recado. Para combater a fome, vai ser preciso evitar o desperdício. Para as Nações Unidas, essa é uma oportunidade de pedir ações dos setores público e privado, de autoridades locais e nacionais e de empresários e indivíduos. A ordem é priorizar ações que promovam inovação na redução da perda de comida com sistemas resilientes e melhor preparados. O Dia Internacional é celebrado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, que também ressalta a importância da mitigação da mudança climática e da segurança alimentar e nutrição no combate à fome. O desperdício mina a sustentabilidade do sistema alimentar quando a comida se perde e os sistemas usados para a produção dos alimentos, como água, terra, energia, força de trabalho e capital, também são desperdiçados. A perda de alimentos gera emissões de gases que contribuem para a mudança climática e até para a alta no preço dos produtos. A média de emissões geradas pela perda de alimentos é de 7% do total dos gases que causam o efeito estufa. E quase 30% da terra agricultável que é ocupada para produzir os alimentos que acabam nunca sendo consumidos. A perda de alimentos ocorre nas fazendas, nos estoques de comida, em trânsito, nos comércios, em casa e outras partes. O Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos foi designado pela Assembleia Geral da ONU em 2019. Da ONU News em Nova York, Mônica Greller. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre segurança alimentar, com os professores Lúcia Dias da Silva Guerra e Lucas William Mendes. Frank, agora nós vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? É verdade, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, mas serve para nós termos uma noção a respeito das discussões, de como as pessoas estão vendo os temas que nós abordamos nos nossos programas. Para o tema de hoje, segurança alimentar, nós fizemos a seguinte questão.
A fome no Brasil aumentou nos últimos anos? E a resposta foi a seguinte, Joel, pela nossa enquete. 93% das pessoas que responderam disseram que sim, que a fome aumentou. E 7% que não. Ou seja, as pessoas, né, pelo que a gente quer constatar aqui, né, esmagadoramente, têm consciência de que a fome no Brasil aumentou. E eu queria fazer uma questão aqui, tanto para a Lúcia como para o Lucas, Joel, retomando um pouco essa reportagem que a gente acabou de ouvir da Rádio ONU, feita pela Mônica Grayle, né? Da questão do desperdício e tudo mais. Tem formas alternativas da gente combater a fome, tentando, nessa questão do desperdício, né? Claro, para a solução alimentar no Brasil são políticas públicas, né? Eu acho que fundamentalmente é isso. Mas, enquanto elas não chegam, o que a gente pode fazer alternativamente para evitar esse desperdício e, pelo menos, minimizar a fome que o país está passando? Vamos começar com essa questão pela Lúcia. Bom, de fato, nós não temos uma política nacional de abastecimento dos alimentos. Então, talvez, acho que essa seria uma alternativa via Estado, vamos dizer assim, né? Criar uma política nacional de abastecimento e, dentro dessa política, considerar, não é, ações, estratégias, diretrizes que fortaleçam, não é, o uso sustentável dos alimentos e o combate ao desperdício ao longo de toda a cadeia produtiva. Mas o terceiro setor, eu acho que enquanto também protagonista, né, desse cenário das relações sociais e políticas que o Brasil pode contar, é capaz também de construir estratégias que minimizem, né, essas questões do desperdício no nosso país. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem várias redes de restaurantes e organizações não governamentais que já se colocaram, não é, à disposição e fazem ações nesse sentido de recolher todas as sobras limpas, né, de alimentos e fazer uma redistribuição via cesta básica para algumas populações que de fato necessitam de alimentos. Mas isso é ainda muito, muito pequeno diante das ações que nós poderíamos fazer e construir enquanto sociedade, enquanto também Estado via política pública, né? A Lúcia já falou algumas estratégias aí, eu quero só pegar 2 pontos para falar que a gente pode melhorar muito nisso. O primeiro é educação e o segundo é ciência e tecnologia. Então, na educação, a gente pode tentar implementar modelos de educação ambiental nas escolas, nos sistemas, para que as pessoas tenham consciência em separação de alimento e preservação de alimento, por aí vai, para tentar minimizar esse efeito. E na área da ciência e tecnologia, investimento em pesquisa, para que a gente possa, por exemplo, integrar sistema produtivo de alimento com embalagens, tecnologias que aumente o tempo de prateleira, que aumente a qualidade das embalagens para que a gente desperdice menos alimento, que a partir do momento que o alimento ele é degradado, a gente possa, de alguma forma, descartar de uma forma mais saudável para o meio ambiente e usar os bioprodutos secundários disso, como, por exemplo, o biogás. Então, acho que a educação e a ciência e a tecnologia têm um papel fundamental para a gente conseguir melhorar esse uso mais sustentável do alimento sem desperdício. Falando em desperdício, Lúcia, ele provoca até mudanças climáticas, tendo um efeito, provocando, né, um efeito estufa, um grande desequilíbrio. Exato, o desperdício de alimentos, ele não atinge, vamos dizer assim, diretamente só a questão alimentar, não é? Ele também nos chama a atenção para a crise climática que nós estamos atravessando, né? Então, não é por acaso que estamos imersos num cenário de crise sanitária, crise política, crise climática, e nós, enquanto humanidade, precisamos nos voltar, não é, para todo esse cenário que nos chama a entender que complexidade é essa, que nós precisamos agir, e eu diria agir rapidamente, como o professor Lucas nos trouxe, né, alternativas bastante, eu diria, viáveis, não é, para começar a mudança nesse cenário que já está nos atingindo enquanto
crise climática, né? Então, o desperdício ele vai para além da situação alimentar, né? Ele avança para a crise climática também. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, recomenda que governos reduzam déficits e priorizem o combate à fome. Em relatório, a entidade se preocupa com o aumento da pobreza e da insegurança alimentar no Brasil. Só para lembrar, a dívida pública no país chegou em agosto a mais de 5 trilhões de reais. Bom, aí seriam necessárias políticas públicas, que já foi mencionada aqui no nosso programa pela Lúcia, o Lucas. Mas como a sociedade civil pode reagir a essa situação? Lembrando que o Brasil entrou no mapa da fome desde 2018. É interessante, quero pegar um gancho da fala da Lúcia, da pergunta que você fez sobre as mudanças climáticas, né? Porque a área de micro-organismos está completamente relacionada à mudança climática. Se a gente comparar o Brasil com outros países desenvolvidos, lá a maior parte dos gases de efeito estufa são emitidos por queimas de combustíveis fósseis e pelas indústrias. No Brasil, a maior parte da emissão desses gases é vinculado à agropecuária, porque a gente está convertendo áreas de floresta nativa para áreas de agricultura e pastagem. E quando a gente faz isso, a gente está aumentando a emissão de gases de efeito estufa. A gente fala, mas por quê? O que isso tem a ver? Quem faz essa emissão de gases de efeito estufa é exclusivamente comunidades microbianas do solo. Então, quando a gente muda uma área de floresta para uma área de agricultura e pastagem, a gente aumenta a diversidade de bactérias, por exemplo, metanogênicas, que consomem o carbono e transformam no metano e jogam isso para a atmosfera. Então, como que a gente pode tentar sanar esse problema de emissão de gases de efeito estufa? O primeiro é ciência e tecnologia, para a gente tentar melhorar a nossa produção vegetal numa mesma área, para que a gente diminua a abertura de novas áreas e acabe com o desmatamento. Então, se a gente usa tecnologias e ciência para melhorar o que já está sendo usado para a agricultura, para que produza mais, assim a gente já está começando a diminuir a emissão de gases de efeito estufa, que é feito por atividade microbiana. Como fazer isso num país que aumentou o desmatamento e está negando a ciência? Difícil, porque a resposta seria investimento em ciência, para a gente entender essa relação de micro-organismos com plantas, para a gente tentar desenvolver tecnologias de manejo, uso de novas formas de plantio, que a gente aumenta a produção de alimento, usando menos insumos artificiais, menos pesticidas, menos fungicidas, menos fertilizantes. E com ciência e tecnologia, a gente pode entender como que o micro-organismo pode ajudar a planta a se defender, como o micro-organismo pode ajudar a planta a produzir. Eu estava falando antes de ter um problema na internet sobre a tecnologia da soja com organismos fixadores. É um exemplo de sucesso no Brasil. E a pergunta, num país que nega a ciência e que o importante é abrir mais áreas, a resposta seria simplesmente não negar a ciência e investimento em ciência e tecnologia, para que a gente entenda os processos e a gente desenvolva tecnologias para melhorar isso. Aumentar os investimentos em ciência é fundamental para que a gente saia desta situação. E sabe o que pode acontecer, Joel? Só para comentar, o que pode fazer isso forçar, eu acredito, há um mês atrás a Europa começou a dizer que não vai mais comprar alimentos se eles não são produzidos de forma sustentável. Isso tem um direcionamento direto para o Brasil. Então, a partir do momento que eles falem assim, a gente não vai mais comprar alimentos se não for certificado que essas áreas de plantio são áreas legais, que não veio de desmatamento. Isso vai forçar a gente a desenvolver técnicas para melhorar a produção aqui no Brasil. Então, assim, além de ciência e tecnologia, mexer no bolso, mexer em políticas públicas também vai fazer com que a gente foque mais os nossos esforços em uma agricultura mais sustentável, né? E às Lucas, vezes essa é uma informação importante, mas só que me parece a partir de 2025, 2026, não é imediatamente, né? Sim. Mas já começa a movimentar. É uma sinalização, né, da comunidade europeia em relação ao que acontece no nosso país. Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre segurança alimentar com os professores Lúcia Dias da Silva Guerra e Lucas William Mendes. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica de Frank Valverde. A melhor forma é seguir o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório 3 Setor, e no facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral.
E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora, estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral, setor, Joel. Muito bem, está aí uma notícia boa. O Brasil tem condições de garantir segurança alimentar com sustentabilidade. O assunto foi discutido no webinário sobre alimentação saudável, equilíbrio ambiental, produção, ambiente, economia e sociedade. Lucas, você participou deste evento. Quais são as propostas para garantir uma produção de alimentos mais sustentável no Brasil? Você já disse algumas durante o programa, mas é importante repeti-las e acrescentar mais alguma coisa importante que aconteceu no webinário. Exato, ali no webinário foram vários pesquisadores de diferentes áreas, a minha área é mais parte de micro-organismos de solo, mas no capítulo que é disponível até gratuitamente online, é só procurar na FAPESP, no site da FAPESP, em algum link talvez vocês disponibilizem, mas são várias as vertentes que estão ligadas à produção de alimentos, né? Então, desde a produção inicial ali na agricultura, que é a gente melhorar a nossa forma de produção, até a distribuição desse alimento, até o armazenamento desse alimento, até estratégias de produzir alimentos em lugares que não são comuns, né? Então, como o Brasil tem muita terra, a gente pensa sempre em abrir e expandir novas áreas agrícolas. Mas a gente cita nesse capítulo também, por exemplo, uso de hortas em cima de prédios em cidades, que já tem cidades que têm esse exemplo, o uso de produção de alimento em áreas de mar e água. Então, são várias as alternativas para que a gente possa aumentar essa produção. Mas é inegável, Joel, que o Brasil tem um papel fundamental de alimento mundial, que é um dos maiores países do mundo, numa área tropical e que tem uma possibilidade, uma capacidade de produzir alimento muito grande. Então, grande parte dessa produção Cortamos de novo com o Lucas. Que pena. Ô, Lúcia, apesar de a gente ter uma área grande, como o Lucas estava dizendo, acabou de falar agora, né? O Brasil é um país adequado, né, para a sua extensão, mas os desafios aqui são grandes, né? Para a gente chegar a uma situação ideal. Eu usaria palavras de José de Castro, são enormes e não é a superpopulação ou a falta, né, da capacidade de produção de alimentos para alimentar essa população toda mundial, né? Temos, sim, outras saídas e nós não podemos naturalizar a questão da ausência, não é? de alimentos ou então a situação de fome como algo dado, não é? O sistema capitalista, né, ele tem transformado os alimentos em commodities. Então, como é que os alimentos eles estão inseridos nesse sistema de produção, né, capitalista, nesse modo de produção? São commodities. Então, o Brasil é um dos grandes exportadores de alimentos, né, de matérias-primas, de fato, para outros países, como, por exemplo, o que o Lucas disse, né, da indução externa de países europeus que não comprarão mais alimentos se não forem de terras agricultáveis de forma sustentável. Bom, é sempre uma indução externa, então mostra a nossa dependência dentro desse sistema de produção, né? É preciso começar a construir estratégias por nós mesmos, ou seja, estratégias nacionais. Uma indução externa, claro, é sempre muito importante, mas nos mantém ainda nessa relação de dependência, né? Somos capazes, e aí o Brasil precisa, de fato, voltar a ocupar o seu protagonismo internacional e nacional na produção de alimentos. O agro não é pop, como o professor Lucas nos disse, né? Temos muitas terras, temos sim, mas estamos desmatando florestas naturais para o agronegócio, né? E pastagem, para agricultura e pastagem em grande escala, para monocultura, né? E nós precisamos da produção agroecológica feita por pequenos produtores. Então, a agricultura familiar, ela é importantíssima em todo o Brasil. É ela que abastece a maior parte dos pratos, né, dos brasileiros. Então, a mudança dos sistemas alimentares, né, que nós estamos inseridos hoje é muito importante. Então, precisamos começar a construir sistemas alimentares
mais saudáveis. E o professor Lucas nos trouxe uma perspectiva bastante importante, que são as hortas comunitárias urbanas. Não é? Nós, no interior do país, pensando região norte, centro-oeste, nordeste, nós temos muitas hortas comerciais, pequenas hortas. Isso é possível ainda, né? Nessas regiões, principalmente na região norte. Agora eu falo com vocês aqui da cidade de Santarém. Então a região norte é isso, muitas pessoas ainda cultivam, né? Alguns alimentos, principalmente folhosos e temperos, nos seus quintais. Mas a gente tem também hortas comerciais que os pequenos vendedores conseguem ainda cultivar e distribuir por toda a cidade. Mas nas grandes cidades isso não é tão possível assim, não é, Lucas? A gente tem o Cinturão Verde, que abastece a cidade de São Paulo, mas a gente precisa começar a pensar na produção de alimentos a partir das hortas comunitárias urbanas. Temos exemplos bastante importantes na cidade de São Paulo, né, de hortas comunitárias urbanas que têm modificado, sim, o ambiente urbano. Lucas, antes de interromper a sua ligação, você estava falando do que de mais importante aconteceu no webinário, né? Estava falando das hortas comunitárias, como a Lúcia disse, e aí interrompeu a sua fala. Iniciativas como na água, no mar, enfim, e o que mais? E se a gente pensar na grande escala em produção de alimento, que é o grande negócio do Brasil, o agronegócio, é o desenvolvimento de tecnologias para que a gente produza mais alimento numa mesma área. E da onde parte isso? Parte de entender a importância do meio ambiente e a qualidade do solo. Então, a gente só vai fazer isso quando a gente entender a importância de micro-organismos, a importância da química do solo, da biologia do solo, e então desenvolver técnicas que mantenham essa qualidade no solo. Por exemplo, no Brasil já é um pioneiro em diferentes formas de agricultura sustentável, como, por exemplo, plantio direto, que não é ficar revolvendo o solo toda vez que vai plantar, porque isso mantém a biodiversidade do solo saudável. A rotação de culturas é algo que promove uma biodiversidade no solo e vai ajudar a produção de alimentos. A agrofloresta, algo que começou no Brasil, é muito interessante, que é a integração de áreas de plantio com árvores para melhorar a qualidade do solo, adubação verde, uso de inoculantes na agricultura. Então, o Brasil tem dado passos muito bons em relação a uma agricultura sustentável. Então, qual é o objetivo disso? É a gente produzir mais alimentos numa mesma área para que a gente diminua a necessidade de abrir novas áreas de agricultura. Mas por que parte do agronegócio ainda resiste à agricultura sustentável? Porque, às vezes, a gente não consegue mostrar a importância de manter uma qualidade no solo a longo prazo. Porque, muitas vezes, o produtor ele quer um resultado prático aqui, ó, na próxima safra, vender cada vez mais e produzir cada vez mais. Só que a gente começar a usar essa forma de uso do solo, a gente começa a degradar cada vez mais o solo e a longo prazo a gente vai perder essa produção. Se a gente conseguir mostrar que algumas práticas vão manter a qualidade do solo e que a longo prazo a produção vai se manter boa e estável, seria o primeiro passo. E por que mantém estável? Porque, como eu falei, não tem como desassociar a qualidade e saúde de plantas dos micro-organismos. Então, quanto mais biodiversidade a gente tem no solo, mais a gente tem ciclagem de nutrientes, proteção contra doenças e produtividade. Então, a gente tem que usar práticas que mantenham essa biodiversidade. E um contexto muito interessante que surgiu nos anos 90, mas agora foi ligado ao microbioma, é o contexto do One Health, que é uma só saúde. Então, o que é One Health? Eles falam que a saúde humana ela não está desvinculada da saúde animal, da saúde vegetal e do meio ambiente. E alguns pesquisadores dizem que o que faz essa ligação desse One Health são os micro-organismos, que o solo é a maior fonte de micro-organismos. Isso vai para os alimentos, isso vai para os animais, isso vai para as plantas e isso, consequentemente, vai para os seres humanos. Então, entender tudo isso e melhorar essa relação de planta com micro-organismo para aumentar a produtividade é uma ferramenta muito forte para a gente conseguir fazer uma agricultura sustentável. Agora vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Frank, quais são esses destaques? Bom, Joel, antes de convidar a todos e a todas, dar os destaques, eu quero convidar a todos e a todas para visitarem o nosso site, observatório 3setor.org.br, ou 3 em numeral. Lá vão encontrar uma série de matérias que tratam sobre os direitos humanos, sobre a cidadania, e tem destaque algumas que têm tido uma boa leitura, como, por exemplo, o Brasil tem 1.800.000
crianças em situação de trabalho infantil. É absurdo, mas é real, né? Então, essa matéria é uma das mais lidas no site do Observatório do Terceiro Setor, além de uma outra que pessoas que passam fome no país supera a população inteira da Venezuela, né? Acho que é uma matéria que está diretamente ligada com o tema que nós estamos tratando hoje, no programa de hoje. E o destaque que eu quero dar principal, né, que também tem tudo a ver com o tema do programa de hoje, que é segurança alimentar, é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, com o título "Com 33 milhões passando fome, o governo quase zera a verba para programas alimentares", né? É um momento delicado que vive o país, em que 33 milhões de pessoas passam fome, ações importantes tiveram cortes que variam de 95% a 97% da verba prevista para o próximo ano. Olha só a situação que o Brasil se encontra, né? Enfim, é mais uma do desgoverno que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Enfim, essas matérias que eu falei todas e outras que podem ser encontradas no site do Observatório do Terceiro Setor, todos e todas vão encontrar também com uma ferramenta chamada de audiodescrição, que é uma ferramenta voltada exclusivamente para as pessoas que têm deficiência visual e poderão ter acesso aos nossos conteúdos, Joel. Muito bem. O endividamento chega a 80% das famílias e bate recorde seguido. O aumento foi puxado pelos consumidores de menor renda, 80% das famílias com renda mensal inferior a 10 salários mínimos estão com débito em atraso. Em que medida esses números afetam a segurança alimentar do nosso país, Lúcia? Bom, pegando essa informação, né, desse recorte de renda de 10 salários mínimos, quem no Brasil hoje, né, tem 10 salários mínimos? Bom, se é esse recorte, né, de renda que imagina está que se dividindo até 3, até 4 salários. Exato, e quem vive com menos de um salário mínimo, né? Quem está ali abaixo da linha da pobreza, né? Eu diria, bom, esse modo de produção que estamos submersos, como o professor Lucas trouxe evidências importantes, visa o lucro, né? Não visa a dignidade da pessoa humana, não visa os direitos humanos enquanto proposta, né, para a garantia de vida e condições melhores para todos, né, e principalmente para a classe trabalhadora que é isso, chega aí aos seus 10 salários mínimos quando tem melhores condições, né? Bom, eu diria muito difícil, porque ao mesmo tempo que esse modo de produção, né, visa o lucro e não tem essa perspectiva de princípios e valores, né, a partir dos direitos humanos, por exemplo, há um desfinanciamento das políticas públicas dentro do nosso país, né? A sua fala também trouxe a questão do desfinanciamento do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Há um desfinanciamento já em curso desde 2016 da agricultura familiar, do Programa Cisterna, então políticas que compõem a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? Então, fomos ceifados nas nossas garantias programáticas, de planos de metas, de políticas públicas, fomos ceifados das nossas garantias participativas de representação nos conselhos, né, nacionais, como eu disse no início da nossa aqui conversa, mas também dos conselhos estaduais, municipais. Então, foi desmontada a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, junto com a PNAN, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, e estamos, eu diria, com um projeto de destruição em massa que está em curso. Precisamos interrompê-lo. Como reagir a isso, Lucas? É complicado, né? Um dos pontos que a gente colocou no capítulo do livro é a proteção da igualdade de direitos para as pessoas, né? Então, a gente sabe que a pobreza e desigualdade associada ao gênero, etnia, a idade, isso restringe o acesso igualitário dos alimentos saudáveis a muitas pessoas, né? Então, uma das coisas que a gente coloca no capítulo, eu vou até pegar aqui para ler, é que cientistas da área social e econômica têm que encontrar alguns caminhos
para solucionar esses arranjos por meio do quê? Algo que leve uso da terra de forma mais sustentável, créditos para essas pessoas, trabalho, considerando principalmente ainda o direito das mulheres e dos jovens. Então, não é simplesmente ter o dinheiro para comprar, mas voltando a isso, ter o acesso ao emprego, a um jovem digno, para que ele tenha acesso a essa alimentação. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em política pública junto com cientista social e cientistas econômicos, porque tem que ter direito. E como a Lúcia falou, né, e eu já comentei, a gente é um grande potencial em produção de alimento, só que esse alimento visa o lucro e muitas vezes ele é exportado para fora do país. Então, como a gente pode usar esse nosso potencial de produção para alimentar o nosso próprio povo? Olha, você falou do uso sustentável da terra. Eu queria ver como é que você viu o agronegócio usando agrotóxicos, os agrotóxicos, alguns até que são proibidos, né, na Europa. Como eu falei, manter uma biodiversidade do solo é fundamental para que a gente consiga produzir plantas mais saudáveis. Então, a partir do momento que a gente usa muito agrotóxico, a gente está afetando não somente as plantas daninhas que vão crescer ali, mas a gente afeta essa biodiversidade também. Existe uma pesquisa, Joel, que mostrou que o uso de fertilizantes nitrogenados, né, geralmente o NPK, aumenta a incidência de fungos patogênicos. Então, como que a gente quer produzir mais, quer melhorar a produção se a gente está favorecendo organismos patogênicos? Então, a gente está fertilizando de uma forma irracional e promovendo doenças em plantas. Isso vira um ciclo vicioso, porque daí se a gente coloca um fertilizante, promove um fungo que mata uma planta, a gente vai colocar o fungicida. E tudo isso vira um ciclo que cada vez mais vai degradando essa biodiversidade do solo. Aonde está acontecendo? Em que região do país acontece isso? O uso de fertilizantes nitrogenados acontece em qualquer plantação, né? Em todas. Qualquer plantação. Porque sem ele a gente não consegue manter uma produção em alto nível. Então, o que a gente tenta com pesquisa e investimento em pesquisa e tecnologia? Melhorar esse entendimento da relação planta e micro-organismo para que a gente promova essa biodiversidade e diminua o uso desses fertilizantes. Mas, por enquanto, isso está numa escala acadêmica e científica, né? Então, até chegar em grandes produções, leva tempo. Essa que é a grande pergunta do programa, né? Está numa escala acadêmica. Quando transformar isso em prática, num caso como o nosso país? Exato. E, às vezes, a gente tem cortes na ciência, né? Então, complica e atrasa um pouco mais o entendimento disso. Então, quanto mais se investe, mais rápido a gente vai conseguir desenvolver tecnologias que vão diminuir o uso de insumos artificiais e promover uma agricultura mais sustentável. Aparecimento de novas metodologias de manejo de cultura, criação de novos cultivares por melhoramento genético, tudo isso depende de investimento em ciência e tecnologia, e a base disso são as universidades. Né? Frank Valverde, eu quero te ouvir, você tem informações. Por enquanto, nós estamos numa escala acadêmica, esperando que essa realidade do Brasil venha rápido, né? Porque vivemos um momento muito difícil no país. É verdade, Joel. Eu queria falar duas coisas. Tem uma questão para colocar também, mas isso eu vou fazer depois, né? Primeiro eu quero falar sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui no Observatório do Terceiro Setor, né? Que é o Observatório em Movimento. Nós ouvimos especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para saber, na época da pandemia, começou esse projeto, é bom que se diga, né? Quando estava iniciando a pandemia, nós iniciamos com esse projeto e ouvimos os especialistas qual a melhor forma de você viver dentro da pandemia, né? E agora que a pandemia, de uma certa forma, já está, digamos, na sua fase final, né? Esperemos, né? Esse projeto entra na fase de como viver o pós-pandemia, né? Continuamos ouvindo os especialistas e para que digam qual a melhor maneira de você passar por esse período, porque com certeza, agora, depois da pandemia, o mundo é diferente daquele mundo que nós tínhamos antes da pandemia, né? Para saber mais sobre esse projeto, para ter o contato com essas informações dos especialistas, convido a todos e a todas que entrem no nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Uma questão que eu queria colocar, né, foi dos fertilizantes, né? E a gente, lembrando agora, que quando teve o início da guerra da Ucrânia, né, uma das grandes discussões era a questão dos fertilizantes, né, que no Brasil ia ser prejudicado com a importação desses fertilizantes. E o Brasil, ao que constou, não foi divulgado na época, tem dificuldade de produzir esses fertilizantes. Então, de que forma que a gente pode encontrar alternativas para não ter essa dependência dos fertilizantes importados, principalmente da Rússia e de outros países?
Acho que o Lucas poderia responder essa questão, que é a área de atuação dele. Sim, não? sim, uma ótima pergunta, Franklin. E é isso que a gente tenta fazer e entender estudando microbioma de solo, microbioma de planta. Porque a gente sabe que, por exemplo, só para citar um exemplo, de 29 nutrientes que uma planta precisa para crescer, 18 ela depende do solo. E desses 18 são atividades microbianas que vão disponibilizar esses nutrientes para a planta. Então, se a gente começa a entender esse processo, talvez a gente possa criar, promover uma biodiversidade no solo, promover plantas que atraiam micro-organismos que façam esses benefícios, que vai como, por exemplo, citar o exemplo da Embrapa, que fez a soja que nodula com fixador de nitrogênio. Então, para a soja, a gente usa muito pouco nitrogênio. Por que a gente não pode fazer isso para fósforo, para potássio? Então, a gente precisa entender quem são esses micro-organismos, como eles gostam de viver e como eles são atraídos para essas plantas. E assim a gente pode tentar desenvolver técnicas de manejo, produtos que promovam o crescimento dessas bactérias, plantas que atraiam uma abundância dessas bactérias, que façam essa solubilização desses nutrientes. Assim sendo, a gente vai diminuir a necessidade do uso de fertilizantes. Resultados práticos aqui da universidade. A gente viu que, por exemplo, se a gente colocar a inoculação de 2 bactérias diferentes, como o Bradyrhizobium e o Azospirillum, a gente consegue diminuir pela metade o tanto de nitrogênio que a gente precisa pôr. Ou seja, a produtividade se mantém a mesma, caindo pela metade a quantidade de nutriente, de fertilizante que a gente precisa usar, utilizando apenas 2 bactérias como inoculante ali. Então, entender essa biodiversidade, um outro exemplo é tentar bioestimulantes, que são produtos orgânicos que vai aumentar essa biodiversidade microbiana do solo. Então, quanto mais diverso o solo, mais fácil vai ser para a planta, para ela crescer com saúde e produzir. E menos a gente vai necessitar de fertilizantes artificiais e nitrogenados, e muito menos de outros países que a gente precisa comprar. Mas, como falei, né, é uma escala acadêmica, e a gente precisa de mais investimento para passar isso para campo, para passar isso para grande escala. Mas a gente tem um potencial muito grande de conseguir melhorar essa agricultura pensando em tecnologias de microbioma, em saúde do solo. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, falando sobre segurança alimentar com os professores Lúcia Dias da Silva Guerra e Lucas William Mendes. Esse programa tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Lúcia, você quer acrescentar alguma coisa a essa resposta do Lucas? Quero sim. Bom, até março deste ano, então, no início de 2022, o atual presidente da República, né, o atual governo tem aí como marca, né, de liberação mais de 1.629 agrotóxicos, não é, para a agricultura. Então, isso demonstra qual é o projeto, né, de projeto agrícola, o projeto de produção que está em foco, não é? O professor Lucas já nos trouxe elementos suficientes em relação ao meio ambiente e alternativas, né, de rotação, agroflorestas e adubação verde, que podem ser, sim, utilizados para a produção de alimentos, mas essa não é a escolha, essa não é a opção de projeto de sociedade, de projeto político, de projeto de Estado que nós estamos falando dentro desse contexto do modo de produção capitalista. E isso dificulta, sim, o enfrentamento, né, de todas essas questões ligadas à segurança alimentar e nutricional no mundo e no Brasil. Franklin, estamos terminando quase o programa. Eu queria o seu destaque final. Olha, ouvindo essa boa entrevista que nós fizemos com a Lúcia Guerra e com o Lucas Mendes, acho que o destaque principal é o seguinte: nós temos muita potencialidade no Brasil. O que falta são políticas públicas perenes para resolver o problema da segurança alimentar no país. 1 minuto para cada nosso convidado, para o seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado, Lucas, a respeito do tema do programa de hoje, agradecendo novamente a sua entrevista? Eu vou na mesma linha do Franklin. A gente deixou claro aqui que o Brasil tem um potencial gigantesco de produzir alimento de forma sustentável, que ajude a alimentação do povo brasileiro e também ajude a alimentação mundial. Só que para a gente faça isso de forma sustentável, a gente precisa entender os processos, entender mecanismos e criar novas estratégias para que isso não degrade o nosso próprio ambiente, que a longo prazo a gente mantenha essa produção. Isso se passa através de educação, investimento em educação, para que as pessoas tenham um conhecimento e apoiem isso, e ciência e tecnologia,
para que a gente consiga entender esses processos e desenvolver tecnologias, formas de manejo, novos cultivares que ajudem essa produção sustentável. Para que a gente pense, não daqui 5 ou 10 anos, mas pense daqui 20 anos de como vai estar esse nosso ambiente se a gente continuar produzindo alimento da forma que a gente está produzindo. E quem sabe em 20 anos a gente não é mais um celeiro do mundo, porque a gente extenuou o nosso solo. Lúcia, seu destaque final. Temos um papel fundamental no contexto mundial e também agora nesse cenário político de decisões, não é? No Brasil. Então, eu diria, precisamos de um governo que, de fato, encampe, né, projetos políticos, societários, humanitários, que priorizem a ciência e a tecnologia, que valorize, não é, as universidades, que financie, não é, pesquisas de ponta, que de fato nos consiga nos tirar, né, desse lugar de dependência e obscurantismo que estamos vivendo. É isso. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Lucas William Mendes, pesquisador e professor em ecogenomia e sustentabilidade ambiental no Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, o SENA-USP. A Lúcia Dias da Silva Guerra, professora e doutora em ciências com atuação principal em segurança alimentar e nutricional, direito humano, a alimentação, atenção primária à saúde, educação alimentar e nutricional. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.